Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que não só virou os livros de física de cabeça para baixo, mas que, bem quietinha, redesenhou o nosso mundo. Da energia que a gente usa até o jeito que a gente se acha no mapa. E aqui já começa o nosso mistério. O que um buraco negro, uma das coisas mais extremas do universo, tem a ver com algo tão comum quanto o nosso trajeto para o trabalho de manhã? Parece que nada, né? Mas a resposta é, no mínimo, surpreendente. Pois é, a gente está falando da teoria da relatividade. Uma ideia com mais de um século de idade, que parece coisa de ficção científica, mas que o nosso celular usa a cada segundo. Mas como assim? Como isso é possível? Para a gente entender essa mágica, vamos ter que voltar um pouquinho no tempo. Então, vamos lá. Antes do Einstein aparecer, a visão do universo era bem mais arrumadinha, sabe? Era como um grande relógio mecânico, super preciso, governado por regras que pareciam óbvias, absolutas. Essa tabela aqui mostra bem a ruptura. Para Isaac Newton, o tempo era universal, o mesmo para todo mundo, como se fosse um único cronômetro global. O espaço era só um palco fixo, um cenário, e a gravidade era uma força invisível que puxava as coisas. Tudo bem previsível. Mas aí chegou o Einstein e questionou tudo isso. Ele basicamente disse: peraí, e se a realidade depender do ponto de vista de quem observa? E é aqui que entram as novas regras do jogo. Einstein não veio com uma, mas com duas teorias que se completam: a relatividade especial, que é sobre velocidade, e a geral, que é sobre a gravidade. Juntas, elas viraram a física de ponta cabeça. E a base de tudo é uma regra bem doida. A única coisa que é constante para todo mundo no universo, não importa a velocidade, é a velocidade da luz. A partir desse princípio, tudo que a gente achava que sabia sobre a realidade começa a se distorcer de um jeito bem estranho. E a primeira consequência bizarra disso vem da relatividade especial, a tal da dilatação do tempo. É o seguinte, quanto mais rápido uma pessoa se move pelo espaço, mais devagar o tempo passa para ela, em comparação com quem está parado. Ou seja, o tempo não é absoluto. Para a gente tentar visualizar isso, tem uma analogia boa. Pensa no tempo como se fosse um chiclete. Quanto mais você estica esse chiclete se movendo em alta velocidade, mais fino ele parece para você. Na prática, é quase como uma viagem só de ida para o futuro. 10 anos depois, o Einstein não parou por aí. Com a relatividade geral, ele juntou o espaço e o tempo numa coisa só, uma malha de 4 dimensões chamada espaço-tempo. Eles não são separados, eles são o próprio tecido do qual o universo é feito. E aqui vem o pulo do gato. A gravidade não é uma força que puxa as coisas. Na verdade, ela é a deformação que a massa causa nesse tecido do universo. Pensa numa cama elástica bem esticada. Se você joga uma bola de boliche no meio, ela afunda e curva o tecido, certo? É exatamente isso que os planetas e as estrelas fazem com o espaço-tempo. E, claro, chegamos na equação mais famosa da história. O que ela nos diz, de forma simples, é que massa e energia são duas faces da mesma moeda. A matéria, na verdade, é uma forma de energia absurdamente concentrada. Essa ideia é a chave para a gente entender, desde como as estrelas brilham até a energia nuclear. Só que tudo isso era só teoria, né? Eram ideias tão malucas que muita gente não levava a sério. Até que chegou o momento da prova definitiva, um evento que ia mudar a ciência para sempre. Em 1915, Einstein previu que a gravidade de um corpo gigante como o Sol conseguiria entortar a própria luz. Em 1919, durante um eclipse solar total, que foi visto daqui do Brasil, aliás, os cientistas tiraram fotos e, bingo, eles viram estrelas que deveriam estar escondidas atrás do Sol. A luz delas estava se curvando para contornar o Sol, exatamente como a teoria previa. A realidade era, sim, maleável. E isso tudo nos traz de volta a nossa pergunta lá do começo. Beleza, o espaço-tempo se curva, o tempo estica, mas o que isso tem a ver com o nosso dia a dia e com o GPS que está no nosso bolso? A resposta é que os satélites de GPS são afetados pelas duas teorias ao mesmo tempo. Primeiro, eles se movem muito rápido, então pela relatividade especial, o relógio deles atrasa um pouquinho. Só que, ao mesmo tempo, eles estão longe da Terra, numa gravidade mais fraca, e pela relatividade geral, isso faz o relógio deles adiantar. Os engenheiros precisam calcular a diferença exata entre esses dois efeitos para que o GPS funcione. E se eles não fizessem essa correção? Sem a relatividade, o erro do GPS acumularia cerca de 10 quilômetros por dia. Em 24 horas, o sistema já estaria te mandando para outra cidade. Seria completamente inútil.
E o impacto vai muito, mas muito além do GPS. Essa nova forma de ver a realidade abriu as portas para a energia nuclear, permitiu a criação da teoria do Big Bang, ao mostrar que o universo está se expandindo, e nos deu as ferramentas para começar a entender os fenômenos mais bizarros que existem, como os buracos negros. No final das contas, a história da relatividade nos deixa com essa reflexão do próprio Einstein. Ela mostra que o universo não segue as regras do nosso senso comum. E que, às vezes, para desvendar como a realidade funciona de verdade, só o conhecimento não basta. É preciso uma imaginação radical para conseguir abraçar o mundo.